É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante. Por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Eu tenho essas coisas. Me diz uma coisa, vamos lá. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fudida, a casa caiu, eu fiz mesmo. Eu gosto de Vida! Olha quem tá aqui comigo. Esquece, o pai tá estourado. Ai, meu Deus, morri! Assim, eles provocam uma espécie de guerra de classes. Simplesmente tiram a moradia de proprietários solventes que podem deixá-la vazia, com a ideia de que os menos abastados aqui são menos solidários. Dividir para conquistar, né? Novamente, eles tentam tirar das pessoas que têm mais condições, porque sabem que o alemão que tem menos condições, ele não vai abrir a boca mostrando a solidariedade. Ele ainda vai dizer assim, tá certo. Mas, gente, nós temos que pensar, você, numa democracia, você deve ter a sua escolha, a sua opção, e não ser obrigado. Mas a direção é clara, você não terá mais nada e será feliz. Quer dizer, tudo você vai usar junto com outros, né, carros, como também futuramente outros objetos. Olá, meus queridos amigos, há 2 dias nós falamos de confiscar apartamentos. Isso aconteceu, ou está acontecendo, no norte, na cidade de Iserlohn. Hoje nós temos notícias da Bavária, onde um administrador distrital fala de apreensões. E a razão? Espaço insuficiente para refugiados. Gente, mais e mais pessoas. Cada vez menos espaço. No distrito de Starnberg, aqui na Bavária, uma das cidades com as condições das pessoas mais altas da Alemanha, as acomodações para refugiados estão lotados. 3 novos alojamentos estariam disponíveis se a operadora cooperasse. Agora, o administrador do distrito de Starnberg, Stefan Frey, diz o seguinte: se não conseguimos essas propriedades, teremos que confiscá-las. Bem assim de acordo com o lema, e se você não tiver disposto, usarei a força. A melhor Alemanha de todos os tempos. Cada vez mais nós vamos, daqui para frente, acredito, vamos ver que os líderes das cidades, do governo, vão começar a confiscar. Essa é a melhor Alemanha de todos os tempos. Olá a todos.
Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o reinício do comunismo em Berlim. E o que é interessante nisso? O interessante é que a gente vive num tempo onde a doutrinação das pessoas ela é tão eficiente que as pessoas elas pararam de pensar, elas não têm mais um pensamento crítico. Então o que acontece? A gente está vendo hoje as pessoas pedindo o fim da própria liberdade, as pessoas estão pedindo hoje o fim dos seus direitos. Olha que interessante, o negócio é tão pesado que as pessoas elas veem benefício onde não existe benefício nenhum para elas. Então vamos lá, essa questão aqui do comunismo, né? Isso é e será uma demanda feita pela própria população, visto que a população ela é essencialmente má e idiota, né? Então assim, como o pessoal não consegue colocar o cérebro para funcionar, e a população, além de não conseguir pensar direito, ainda por cima é má, não tem mérito nenhum, o que acontece? Eles pedem coisas que vão fazer mal para eles mesmos, né? A gente vai ver isso hoje, né? Pois bem, continuando aqui, vamos lá. Sim, tem a área de membros, vou deixar o link abaixo como sempre, e vamos pular para o interessante. Então olha só, em referendo para diminuir o preço dos aluguéis, Berlim vota por estatização de imóveis de grandes imobiliárias. Pois bem, e aí você pensa assim, não tem nada demais, é só das grandes imobiliárias, não é do cara que tem 2 imóveis ou 3, é das grandes imobiliárias. Só que aí tem vários problemas. Olha só, os caras vão estatizar, eles vão comprar para o Estado, certo? A gente vai dar uma olhada aqui. Com cerca de 56% dos votos do plebiscito, a capital aprova a proposta não vinculante, que pode significar a transferência de 226 mil apartamentos para o poder público, certo? Então aqui aparentemente tem umas senhoras aqui que resolveram não casar e agora elas precisam do papai Estado para cuidar delas, né? Quando o papai Estado cair, a gente está falando sobre isso lá no canal Casamento de Verdade, Winter's Coming, certo? Quando o papai Estado cair, porque vai vir a maior crise que as pessoas, você não consegue nem imaginar, porque toda a produção do mundo está concentrada em um país que vai ter uma crise devastadora, certo? A gente vai falar sobre isso no canal Casamento de Verdade, sobre o Winter's Coming. As moças aqui que ficaram solteiras com 80 anos e dependem agora do papai Estado, porque, né, afinal de contas, as coisas assim são meio complicadas para quem a pessoa vai ficando velha e não tem jovens para ajudar ela, certo? Tem que contar com os jovens dos outros para ajudar elas. Porque todo mundo é independente até os 80 anos. Chega a hora de trocar a fralda, o papai Estado vai ter que trocar a fralda para o pessoal aí, pô. Então o que acontece? As pessoas são totalmente independentes. Independência, vai vendo isso aí. Eu já vi muita independência. Eu vi a minha avó de 99 anos, como ela era independente. Eu vi isso. Eu vi a minha bisavó, de 99 anos, a minha avó, trocando a fralda da minha bisavó. Eu vi isso totalmente independente. Super independente. Não, quando ela não saía da cama e tinha que ficar lá mais de 3 anos dando comida na boca, super independente, né? Ou seja, quem cuidou da minha bisavó foi a nora dela, né? A minha avó, que sofreu pra caramba trocando aquelas fraldas gigantescas, etc. Tal. Mas todas elas vão ser independentes, é tudo tranquilo, né? Vão ser super independentes para sempre. Aí o pessoal vai lá, né? O salário diminui, etc. Tal, tem algum problema aí, precisa do papai Estado. O papai Estado está querendo pegar 226 mil apartamentos dos outros para ele. Só que as pessoas vão olhar e falar o seguinte: espera um pouquinho. Mas se você for ler a reportagem, Afonso, olha algumas coisas que diz aqui. Diz que 84% da população de Berlim paga aluguel. Poxa, então a maioria das pessoas paga aluguel. Alguém foi lá e comprou um monte de apartamento em Berlim e eles só estão tirando os apartamentos, só vão comprar os apartamentos das imobiliárias que tem mais do que 3 mil casas de apartamentos para vender, para alugar. Ou seja, vai tirar dos grandes, Afonso. Vai tirar dos grandes, é bom pra gente, afinal de contas os caras dominaram Berlim. Então, pera um pouquinho, vamos por partes aqui. Se a pessoa não quer pagar um aluguel em Berlim, ela não precisa morar em Berlim, certo? Eu não moro em capital. Então, você quer morar na capital? A capital tem dono, pessoal. Você acha o quê? O saneamento básico da capital foi você que fez. Foi você que fez as ruas. Foi você que fez a rede elétrica. Você fez o quê? Chegou lá de bonitão, pá, se instalou lá. Tem todo um sistema. Você tem que pagar um IPTU desgraçado, um valor gigantesco de IPTU que dá.
tipo assim, é um desperdício de dinheiro, tipo assim, porque você quer morar na capital, pô, você quer morar na capital, tem que pagar. Agora, as pessoas já chegaram antes, já compraram um lugar lá. Eu concordo com isso, o cara ter 3 mil imóveis, etc, tal. Tipo assim, não, tipo assim, mas também não concordo as pessoas quererem chegar num lugar e tomar posse deles do nada. Agora, veja uma coisa interessante. As pessoas pensam o seguinte, não, mas isso aqui é bom pro povo. O povo não tem mais massa, ok? Ele não pensa mais. Então, Afonso, isso aqui tudo bem, vai prejudicar os empresários lá, mas faz bem pro povo. Vamos ver se faz bem pro povo. Então é o seguinte, vamos entender o contexto geral agora. Primeiro item que eu preciso deixar bem claro para todo mundo. Toda cidade tem dono, ok? Tem um proprietário. Tanto que você tem que pagar IPTU em cima da sua casa, certo? Você tem um imóvel, você tem que pagar IPTU. Por quê? Porque já tem um proprietário, você tem que já pagar um valor anual, certo? Tudo bem. Aí olha só, estamos para entrar na maior crise econômica já vista em tempos modernos. Tipo assim, é assombroso. A China está com 90 milhões de apartamentos vazios lá. 90 milhões, cabe toda a população se eu não me engano, da Alemanha, da Espanha, Portugal, não sei se da França junto. Tudo dentro dos apartamentos vazios da China que eles não conseguem vender. Tem imagens dos caras demolindo prédio para melhorar o preço dos imóveis. Demolindo. Uma hora a gente vai ver isso aqui no canal Casamento de Verdade. A gente tá para ver uma crise que, tipo assim, não tem igual. Não tem igual. Em Boston, os caras que estão dirigindo agora os ônibus escolares das crianças, está faltando motorista, é a Guarda Nacional. Os caras demitiram não sei quantas enfermeiras lá em Nova York, se eu não me engano, em torno de 10 mil, e essas 10 mil enfermeiras, por causa não tomaram a picadinha, estão sendo substituída parte delas pela Guarda Nacional, de novo. Ou seja, é tão emergencial que está precisando disso. Os caminhoneiros estão faltando no mundo inteiro, os caras não estão encontrando caminhoneiro. Nos Estados Unidos, os caminhoneiros, por não ter tomado o negócio, o que acontece? O porto da Califórnia está lotado, está tendo recorde de navios que não estão tirando a mercadoria lá de dentro, porque os caras põem no trem para tirar ali do porto, só que mesmo assim os terminais, os caminhoneiros têm que ir lá pegar os containers. E não tem caminhoneiro para tirar tudo isso. Isso se repete agora na Europa, isso se repete na Austrália, está se repetindo no mundo inteiro. E o que acontece? A China está com um problema assim, que ela tem uma empresa que chama Evergrande, que está com uma dívida de 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares, ok? E essa dívida é tão grande que é maior que o PIB de Portugal. E uma empresa só. Só que essa única empresa aí, Evergrande, ela não é a única empresa endividada da China e não é a única empresa do setor imobiliário. Tem outras 10 grandes empresas do setor imobiliário, nesse momento da vida delas. Então o que acontece? Tipo assim, se acontecer a tempestade econômica perfeita, a gente vai ver governos, Só que os governos, eles não fazem isso assim, simplesmente eles caem. Não, eles não fazem isso em paz. É mais ou menos assim, o governo não vai parar de pagar aposentado. Não vai. Ele não vai ter dinheiro, mas ele não vai parar de pagar. O que ele vai fazer? Ele vai começar a imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro. E aí o dinheiro cada vez vale menos, certo? E aí vem a inflação. A inflação come o salário. E aí a pessoa que ganhava 5 mil, agora está ganhando equivalente a 2 mil. Aí ela está ganhando a 1.000. Vai ver como é que é na Venezuela. É assim, a superinflação. A inflação come o salário das pessoas. É o pior tipo de imposto, se chama inflação, certo? Porque até o dinheiro que você guarda embaixo do colchão, no banco, ou onde for, ele vai perder valor. Não tem como, ok? Então, as pessoas vão continuar recebendo. Aí o aposentado vai falar assim, puxa, ainda bem que todo mundo vai se ferrar, mas eu vou continuar recebendo meu salário. Só que o salário do aposentado também vai diminuindo por causa da inflação. Vai desvalorizando. E aí de repente o cara tá lá na miséria. Por quê? Porque tá para vir a maior crise econômica de todos os tempos. E todo mundo sabe disso, ok? Pois bem, dito isso. E aí o que acontece? Estamos entrando nessa maior crise econômica, já se sabe disso desde que o pessoal parou o mundo, certo? Por causa de uma gripe. E
convenientemente, há um plebiscito para aumentar as incertezas sobre a propriedade privada, que é isso que está acontecendo, certo? Se você tiver 2 casas, hoje começou com os caras que têm 3.000 casas, amanhã é com os caras que têm 500 casas, depois é com os caras que têm 100 casas, depois é com os caras que têm 2 casas. Por que você precisa de 2? Não precisa, tira uma. Pois bem, o que vai apenas beneficiar os muitos ricos. Pô, Afonso, mas tirar a propriedade privada vai beneficiar os ricos? Veja bem, a gente está na maior crise econômica de todos os tempos. O governo da Alemanha está falando de pegar 26 bilhões de euros, bilhões, não é milhões, bilhões, para pagar para os ricaços que tem um monte de casa que eles não iam conseguir vender. Eles não iam conseguir vender, tá, para vir a maior crise da história, e adivinha quem vai comprar a casa deles? Eles não vão conseguir vender, mas vai vir o papai Estado, é claro. Porque a população não pensa, pô. A população pensa, vamos ver. Na hora que chegar a maior crise de todo o tempo, quem vai ser o idiota que vai morar numa capital? Ninguém vai querer morar na capital. Todo mundo vai querer sair pro campo, porque você vai ter alguma coisa para comer, pelo menos. Então o que acontece? Não vai ter. As pessoas vão sair da capital. Ninguém vai querer comprar esses apartamentos. Mas os caras, já sabendo disso, vão vender tudo numa baseada só para quem? Pro papai governo. E a população pensa que está saindo lucro. Não, a população vai pagar imposto, vai desvalorizar o próprio salário para o governo poder imprimir dinheiro para pagar os ricaços que são donos de mais de 3.000 casas. O seu dinheiro desvaloriza, o dinheiro dos alemães lá vai desvalorizar tudo em função de transferência de dinheiro do poder público, do nosso imposto, para os ricaços para comprar as casas deles. Bom, e isso vai o quê? Vai prejudicar os pagadores de impostos, obviamente que vai ter que pagar mais imposto e vai desvalorizar o dinheiro de todo mundo, além disso. E futuramente também vai prejudicar todas as pessoas com 2 ou mais residências, porque você está inserindo o quê? Uma incerteza sobre o assunto. Você está inserindo uma incerteza. Pois bem, agora, qual que é a agenda por trás disso? A agenda é muito simples. É óbvio que a economia do mundo inteiro tem que cair, é óbvio que as pessoas têm que lamber o chão. Por quê? Porque senão não dá para tirar o dinheiro físico. Não dá para implementar os absurdos que eles estão falando e escrevendo em documentos dizendo que eles vão fazer. Não dá para fazer isso. Qual é a agenda? Você não terá nada, mas será feliz. Isso aqui é a agenda do Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial, onde os caras estão falando o seguinte, que você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Você não vai ter carro, mas você vai poder usar Uber, você vai ser feliz. Você não vai ter casa, mas você vai ter que pagar um aluguel pro governo. Eu não quero pagar pro meu próprio irmão ali. Então, tudo bem, você não paga pra pessoa que você conhece, você vai pagar pro governo. Muito melhor. Nossa, ao invés de pagar por um conhecido ali, vou pagar pro governo. Puxa. Pois bem, e o governo aqui nos Estados Unidos teve uma cidade onde um cara tinha mais de 100 imóveis, 100 apartamentos, e ele mandou comunicado para todos os inquilinos dizendo o seguinte: ou toma picada ou a gente está rompendo o contrato. Então imagina que o governo pode pedir se você for alugar do governo. Vai imaginando por cima como o governo é bonzinho. De vez em quando a gente já vê um endemoniado fazendo porcaria, então imagina o governo. Bom, esse é o futuro para quem quer contar com o governo. Não, sou independente. Você é independente? Então você não vai receber aposentadoria. Não, você é dependente do Estado, né? E você não manda os filhos para a escola, você ensina em casa. Não, eu mando para a escola, você é dependente do Estado. Mas eu sou independente, eu tô tranquilo. Você cuida do seu saneamento básico? Não cuida, você depende do Estado. Você produz energia elétrica? Não, você depende do Estado. Você precisa de algum dinheiro do governo? Você depende do Estado. Você precisa de tudo, você depende do Estado. E as pessoas querem depender mais. Não, eu sou solteira e tô tranquilo. Sério, vai ficar tranquilíssimo, com certeza. Pode ficar tranquilo, que o dia que você tiver um Alzheimer, você vai ver aí que o Estado vai cuidar de você. Vai tranquilo, fica tranquilo e tranquila. As pessoas são totalmente independentes, ninguém precisa de ninguém. É isso que diz na Bíblia, cada um por si. É isso que diz? Não é isso que diz. Pois bem, além disso, ou as pessoas se organizam em pequenas comunidades, que é uma coisa que eu nunca gostei, mas eu já entendi que ou a gente faz isso ou a gente perde o jogo. Ou as pessoas se organizam em pequenas comunidades, ou elas vão perder seus filhos para a doutrinação explícita,
antipatriarcado, que o pessoal fala antipatriarcado, né? São todos os caras grandes têm família patriarcal e eles vão lá e doutrinam nossos filhos ao antipatriarcado. Antilógica, porque hoje em dia a gente não vê mais lógica em nada nesse mundo, tipo assim, as pessoas ficaram pirutinhas. Antibíblia, porque as pessoas pensam que tipo assim, ô Afonso, quem escreveu a Bíblia aí, não foi, as pessoas dizem assim, não foi o Criador, foram homens. Ah, é? Quem escreve esses artigos científicos que você acredita? Homens. Ah, é. Quem que escreve esse monte de asneira nesses livros científicos? Homens. Pois é. Mas não foi. No caso da Bíblia aqui, ela é inspirada pelo Criador. Inspirada. Enquanto que os artigos científicos é inspirado pela loucura. Ok? Tudo bem, continuando aqui. Além disso, doutrinas anticapitalismo, ou seja, vai lá, pega tudo isso aqui, dá pro Estado, que o Estado vai conseguir ter um aluguel mais barato para você. Tá faltando casa em Berlim e o pessoal pensa que vai ficar mais barato se o Estado entrar. Olha só, veja bem, tem lá Berlim, tem um número de casas, certo? O aluguel tá alto aparentemente. O Estado vai pegar 26 bilhões de euros, comprar essas casas para alugar mais barato para as pessoas que querem morar em Berlim, à custa de todos os outros, a outra população, a população em geral. Pois bem, agora, os caras não pensam em pegar esses mesmos 26 bilhões e ao invés de confiscar os apartamentos dos ricos, eles pegarem esses 26 bilhões e construírem casas extras que vão fazer o quê? Vai ter excesso de casas e aí o aluguel cai naturalmente. Porque eles não pegam, constroem casas extras e entregam de graça para as pessoas em Berlim. Não, tem que comprar do rico, é lógico. Ao invés de pegar os 26 bilhões e fazer um monte de casa a mais, não, vamos comprar as que já existem dos ricos. Eles, agora que eles não vão conseguir vender esses apartamentos, eles vão sair com os bolsos lotados de dinheiro e a população trouxa vão dizer que está fazendo um bom negócio. É lógico, acabou o quê? É isso aqui, o pensamento, o pessoal não pensa mais. Então assim, algumas pessoas falam o seguinte, Afonso, mas olha só, você vai montar uma comunidade, vai fazer alguma coisa, basicamente a gente sai com uma mão na frente e outra atrás, muitas vezes. Qual é o ponto aqui, pessoal? Olha só, tem um vídeo que foi feito agora pelo bispo Nathaniel, do IUIC. Meu, esse cara, assim, muito legal mesmo. E o bispo Nathaniel parece que está um pouco doente, está em casa e ele está fazendo um estudo lá, mostrando as passagens de vários livros, lá de 1900 e pouco, 1900 e quase nada, 1904, uma coisa assim. Os livros muito antigos, 1800 e cacetada. E o cara está mostrando o seguinte, a saída dos hebreus da Espanha. O pessoal pensa que os hebreus saindo da Espanha, todos eram extremamente branquinhos, estilo alemão, etc. Tal. Só que quando eles saíram, na verdade, os filhos, se não foi na Espanha, foi em Portugal, ele mostra as fotos, os filhos foram confiscados, né? E os filhos que eles mostram são todos afrodescendentes, são todos, né, moreninhos. E eles mostram lá, tipo assim, uma família branca com um menininho ali, afrodescendente. Então, tipo assim, meu, os caras saíram com uma mão na frente e outra atrás e ainda perderam os filhos ainda por cima, porque saíram na hora errada. Então a gente tem que sempre pensar nisso, tipo, a gente não pode dar abertura. Se um dia a gente precisa sair de um lugar, a gente pega as nossas pernas e sai. Portanto que a gente sai com os nossos filhos, certo? Mas as pessoas não têm mais essa consciência. A consciência das pessoas está cauterizada e a gente não tem mais o que fazer. Mas é isso. Como o pessoal diz aí, ó, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Não, é pro bem do povo. Ah, você tá de brincadeira, meu. As pessoas são muito ingênuas. Assim, eles provocam uma espécie de guerra de classes. Simplesmente tiram a moradia de proprietários solventes que podem deixá-la vazia, com a ideia de que os menos abastados aqui são menos solidários. Dividir para conquistar. Novamente, eles tentam tirar das pessoas que têm mais condições, porque sabem que o alemão que tem menos condições, ele não vai abrir a boca mostrando a solidariedade. Ele ainda vai dizer assim, tá certo. Mas, gente, nós temos que pensar, você, numa democracia, você deve ter a sua escolha, a sua opção, e não ser obrigado. Mas, desde 2020, o vento está mudando.